Olá, eu vou mostrar aqui hoje um programinha que eu fiz para trabalhar com localização e substituição de texto. Diferente do bloco de notas, né, que tem aquele localizar e substituir, esse programa aqui ele tem muito mais recursos, ou seja, ele tem muito mais vantagem, e eu vou mostrar aqui na prática o que esse programa faz. Primeiramente, eu coloquei aqui um texto simulando o resultado de um concurso. Esses nomes aqui e esses números de CPF são totalmente aleatórios, não são nomes reais, tá? Eu gerei aleatoriamente, só para simular aí um resultado, para a gente trabalhar com esse texto e mostrar o que o programa faz. Pode perceber que aqui a gente tem um número de inscrição, o nome da pessoa, a nota da pessoa, aqui tem a colocação e aqui tem um número de CPF. Lembrando que esse número de CPF também ele é totalmente aleatório, provavelmente nem é CPF válido, porque esses dois números não têm relação com esses 9 aqui, tá? É só um exemplo. E a gente pode ver que cada dado de pessoa é separado por uma barra, ou seja, cada vez que tem uma barra é uma nova pessoa. Então, eu quero colocar cada pessoa numa linha, então eu vou substituir a barra por um Enter. Pode perceber que no bloco de notas você não pode substituir texto com Enter. Enter não funciona. Aqui qualquer texto funciona. Então eu vou substituir. Pode perceber que o espaço que tinha na frente da barra veio para cá. Então eu quero tirar todo o espaço que vem depois de um Enter. Então eu substituo um Enter espaço por um Enter. Pronto, espaço sumiu. Agora, por exemplo, eu quero pegar esses números de CPF aqui e colocar os pontinhos. Não dá para fazer isso com uma simples substituição, porque cada número um é diferente do outro. Aí entra as expressões regulares. Esse programa ele também aceita trabalhar com expressões regulares. Como funciona? Eu vou definir essa relação desse número aqui, esse padrão aqui. Eu poderia definir assim, eu tenho um número. Deixa eu colocar uma barra. Eu tenho um número, que é barra D significa um número, 9 vezes. Depois eu tenho um traço. E depois eu tenho um número de novo, 2 vezes. Localizar. Ele pegou todos esses padrões. Só que como eu quero colocar um pontinho aqui, eu vou fazer diferente. Em vez de colocar esse número aqui 9 vezes, eu vou colocar 3 vezes. Deixa eu copiar aqui. Coloco dentro de um parêntese. Dentro do parêntese eu coloco aqui 3 números. Dentro de parênteses. Aí depois eu venho aqui e coloco parênteses de novo. Dentro de parênteses de novo, ou seja, dentro de parênteses, parênteses, coloco 3 números, 3 números, 3 números. Vou colocar aqui dentro desses 2 números, parênteses também. Pronto. Então, o que acontece? Eu tenho um grupo aqui formado por 3 números, aqui um grupo formado por 3 números, um grupo formado por 3 números, um traço e um grupo formado por 2 números. A ideia do grupo vai ficar bem clara agora. Vou localizar. Ele localizou aqui 20 vezes. Tá aqui. Então, eu vou substituir isso aqui por... O primeiro grupo são 3 números. Então, eu vou substituir pelos mesmos 3 números. Eu coloco aqui é chamado disso de retrovisor, em expressões regulares. Depois eu coloco um ponto. Depois eu coloco o segundo retrovisor. Depois eu coloco um ponto. Depois eu coloco o terceiro retrovisor. Depois eu coloco um traço. E depois o quarto retrovisor, com esses 2 números finais aqui. Agora eu vou substituir. Aí, funcionou. Tá aqui, todos os números CPF agora tá com os pontinhos. Isso aqui não dá para fazer no bloco de notas. Se tivesse 1 milhão de números aqui, ia fazer em todos, de forma automática. Se eu mandar localizar aqui agora, não funciona. Por quê? Porque aquele padrão definido aqui anteriormente não tinha os pontinhos. Mas se eu colocar um ponto aqui, eu tenho que colocar o ponto dentro de uma lista, porque ponto sozinho em expressão regular significa outra coisa, que é um coringa. Tá? Quem sabe expressão regular aí vai entender. Agora eu vou localizar aqui. Aí, pegou esse novo padrão. Então esse programa ele trabalha tanto com substituição de texto simples quanto expressões regulares. Além disso, ele trabalha também com... Eu coloquei um sistema de macro. Como é que funciona o sistema de macro? Vou dar um exemplo com outro texto aqui. Eu tenho esse textozinho que eu fiz aqui, É um texto simples, só que pode ver que cada parágrafo
tem uma quebra de linha aqui, ó. Aqui tem uma quebra de linha, só que não era para ter essas quebras de linha. Era para ser um texto corrido, né? Porque eu copiei lá do PDF, então saiu assim. E de um parágrafo para o outro, tem duas quebras de linha seguidas. Então, o que eu posso fazer para resolver isso? Eu substituo duas quebras de linha por um caractere qualquer que não é usado no texto. Vou colocar, por exemplo, jogo da velha. Ó, substituir. Agora eu vou substituir todos os enters, toda quebra de linha, por um espaço. Agora eu vou substituir o jogo da velha por 2 enter de novo. Pronto, eu fiz 3 substituição. Substituir duas quebras de linha pelo jogo da velha, uma quebra de linha por um espaço e o jogo da velha por duas quebras de linhas novamente. Só que, qual é a ideia? Eu já coloquei dentro de um arquivo, do meu arquivo de macro, essas 3 substituições. Então, deixa eu colocar de novo aqui. Ó, tá aqui tudo de novo. Texto inicial. Então, quando eu aperto aqui no M1, ele vai ler o arquivo, o macro1.txt, vai ver quais são as substituições que tem lá, que são essas 3 substituições que eu já coloquei lá. Vai fazer essas substituições de forma automática, cada uma na sequência da outra. Então é só apertar aqui, ó. Ele já faz. Então, cada botão desse aqui, ó, pode se definir uma macro, e cada macro é uma sequência de várias substituições, que podem ser definidas escrevendo lá dentro do bloco de notas que está na mesma pasta do meu programa. Então, esse programa, o que ele tem? Ele tem substituição simples, ele tem regex, substituição e localização por regex, e tem botões de macro. Aí, mais uma coisa, só para finalizar, que é o seguinte. Voltando aqui nesse texto, quando a gente usa regex, vou colocar de novo aqui para localizar os CPFs. Por exemplo, o que acontece? /d, aí eu coloco aqui 9 vezes, né? 9 vezes. Aí eu coloco aqui um traço 2 vezes. Ó, pode ver que ele fica amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde. Por que eu fiz isso? Porque às vezes, numa localização de expressão regular, ele pode pegar duas sequências que estão grudadas. Então, se tivesse da mesma cor, não daria para saber onde é que começa uma detecção e onde termina outra. Porque, por exemplo, vamos supor que eu coloco assim, ó. Por exemplo, essa expressão regular aqui, ó, eu vou procurar, um ponto significa qualquer coisa, qualquer caractere, 5 vezes. Por exemplo, ó, vou localizar isso aqui, ó, qualquer caractere 5 vezes. Ó, 5 caracteres, depois 5 caracteres, depois 5 caracteres. Se não tivesse de cores diferentes, não ia dar para saber onde é que começa e onde é que termina cada localização. Entendeu? Então, assim, colocar essas cores alternando foi fundamental para entender o que está acontecendo na localização por expressão regular. E é isso. O programa é esse aí.